Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Maís e esse aqui é o meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que a partir de agora vai se tornar tradição por aqui, que vai ser comentando o meu ano na faculdade. Eu fiz o vídeo do meu primeiro ano, eu vou deixar o link aí na descrição, vou deixar nos cards também. E quando esse vídeo aqui acabar, vocês vão lá assistir, tá bom? Para a glória do Senhor, amém! O primeiro ano eu fiz presencial, eu fiz em 2019, mas agora o segundo ano, né, a gente acabou tendo a pandemia, então teve que fazer já atrasado agora, metade de 2020, metade de 2021, o ano letivo de 2020. Então eu estou gravando esse vídeo um pouco atrasada também, porque eu já tô aí há mais de um mês de férias e foi preguiça minha não ter gravado esse vídeo ainda pra vocês, mas estou gravando agora. Considerem o meu esforço válido e não desistam de mim, assistam até o final, se inscrevam no canal, comentem o que acharam, se gostaram. Me sigam no Instagram, me sigam nas minhas outras redes sociais, é tudo mais a pocinho e bora lá pro vídeo. Eu separei esse vídeo em partes, né, em tópicos, assim como eu separei o primeiro vídeo. Então, pra seguir uma linha de raciocínio, pra seguir um padrão, eu vou usar os mesmos tópicos que eu usei no primeiro vídeo pra falar pra vocês sobre o meu segundo ano também. Então, começando a falar sobre os assuntos que a gente abordou nesse segundo ano, né? São os módulos que a gente chama, não sei se assim na sua faculdade se chama módulos também, pode ser matérias, podem ser cadeiras, mas ano passado, né, no primeiro ano, na verdade, para ser mais exata, no primeiro ano a gente teve 7 módulos para tutorial e laboratório, como eu falei no outro vídeo, e esse ano a gente teve 5. Porém, isso não quer dizer que o ano foi mais curto. Na verdade, teoricamente foi porque a gente teve que comprimir por conta da pandemia, mas não era pra ter sido. Normalmente ele seria o mesmo tamanho, porque apesar de ter menos módulos, esses módulos eram maiores que os módulos do primeiro ano. E a grande diferença, assim, que a gente teve do segundo ano, do tutorial do primeiro ano pro segundo ano, é que agora a gente tem 2 tutoriais por semana e não só um. O que, de certa forma, a gente pensa assim, cara, se um tutorial já era difícil, imagina 2. Mas a gente acaba se adaptando, né? Passado um ano na faculdade, a gente acaba se adaptando, se acostumando ao método do tutorial e acaba sendo mais fácil, então acaba sendo, entre aspas, tranquilo levar 2 tutoriais por semana, coisa que a gente já achava um absurdo levar um, né? Então nós tivemos 5 módulos dessa vez em tutorial, só que no segundo ano a gente não tem laboratório. O primeiro ano a gente teve laboratório porque era o ciclo geral, né? Todos os alunos do campus faziam esse primeiro ciclo como base de todos os cursos da área da saúde que o nosso campus aborda. Mas no segundo ano a gente não tem tutorial, a gente tem prática de módulo na fisioterapia. Então esses 5 módulos são abordados tanto na prática de módulo como no tutorial. E a prática de módulo nada mais é do que a prática do tutorial, que o tutorial, no caso, a gente vai discutir a teoria e na prática de módulo a gente vai fazer a prática. Não teve muita prática porque nós estávamos no online, né? Então, os professores fizeram melhor, tentaram desenvolver atividades mais lúdicas, mais criativas do jeito que deu e fizeram o possível pra gente aprender tudo que conseguimos. Mas de prática mesmo, prática, mão na massa mesmo, só teve o nome do módulo, né, no nosso ano letivo de 2020. Então não vou me adentrar muito nos assuntos, porque eu sei que isso não é a principal coisa que vocês querem saber, mas eu também tenho que citar, porque algumas pessoas que estudam no meu campus também querem saber. Então vamos lá, os 5 módulos. O primeiro foi Introdução à Fisioterapia, que a gente estudou, nossa, basicamente leis, códigos, né, código de ética, a gente estudou os conselhos da fisioterapia, estudou bastante coisa, era bastante coisa mesmo, bastante assunto, mas era um módulo muito necessário porque a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. Apesar de ser já o segundo ano, a gente teve o módulo de introdução à fisioterapia, porque o primeiro ano, como eu já disse agora, e como eu já disse lá no outro vídeo mesmo, o primeiro ano é introdução à área da saúde de uma forma bem geral. Então a fisioterapia em si, a gente só começa a ver agora no segundo ano, por isso o primeiro módulo que a gente tem no segundo ano da fisioterapia, da minha faculdade, da minha metodologia, é a Introdução à Fisioterapia. O segundo módulo foi Bases Morfofuncionais. Eu vou deixar o nome todo aí na tela porque é um nome muito grande, mas a gente chama basicamente de bases o módulo. Mas é basicamente isso que o nome fala, que o módulo abrange, são as bases da morfologia. A gente estudou bastante desenvolvimento ósseo, a gente estudou bastante sistema nervoso e atrelado a isso a gente estudou bastante coluna. A gente estudou muito coluna vertebral. Cara, estudamos
muito sistema nervoso e muito coluna vertebral, mas é muito importante pro fisioterapeuta saber disso. E eu, de certa forma eu gosto de estudar coluna, vai. A gente gosta, a gente reclama, mas a gente gosta. Depois nós tivemos os módulos de estudo da função e disfunção 1 e 2, né? Primeiro 1 e depois o 2. Mas eu vou falar dos dois de uma forma geral, como se os dois fossem o mesmo, mas são dois, tá? Eu vou falar dos assuntos que os dois abordam porque são bastante parecidos. Esses são os considerados módulos 880 dos alunos de fisioterapia do segundo ano, porque eles são os módulos que a gente considera assim, cara, um dos módulos mais difíceis e também um dos módulos que a gente mais gosta de estudar, porque é quando a gente começa a ver de fato a fisioterapia em si, a fisioterapia na prática, principalmente em habilidades, porém a gente não teve muita habilidades nesses módulos, na verdade a gente não teve, e eu vou falar mais pra frente, mas no tutorial a gente já vê mesmo a fisioterapia em si, a gente começa a estudar cinesiologia e biomecânica, a gente começa a ver os movimentos das articulações e dos membros como um todo. A gente começa a estudar um pouco de física também, né, na biomecânica, então os alunos ficam meio que, ai meu Deus, eu vou enlouquecer, mas também não é pra tanto. A gente começa a estudar um pouco de avaliação também em goniometria, a gente viu bastante goniometria de todas as articulações do corpo. A gente estudou também cinesioterapia, a gente estudou mais um pouco ainda de coluna vertebral, exercícios resistidos, que eu também gostei bastante de estudar, principalmente pra quem já treina, né? Então já é uma coisa bem interessante. E também a gente viu exames de imagem. Foi um pouco difícil, não foi fácil, mas era uma coisa que eu já tava esperando estudar. Então eu acho que eu já tava com expectativa nesses assuntos, em exames de imagem. Eu já tava mentalizando quando é que eu vou começar a estudar exames de imagem. Então, de uma maneira geral, foi isso que a gente estudou nos módulos de estudo da função e disfunção 1 e 2. E aí, a partir do próprio nome do módulo, a gente já sabe de uma forma bem geral o que é que a gente vai aprender nele, né? A gente estuda a função e disfunção. A gente vai entender o normal pra gente saber, a partir do normal, o que é anormal, o que tá errado, o que é a partir da função, o que é disfunção. E o último módulo, que eu também considerei um dos módulos mais difíceis, se não o mais difícil até que estudar função e disfunção no movimento, foi saúde e funcionalidade. Um dos mais difíceis, porém um dos mais interessantes também, porque aí a gente também já pegou o gatilho da fisioterapia e já vai direto, a gente começa a ver alguns recursos, algumas técnicas de avaliação, alguns recursos, os famosos recursos eletrotermofototerapêuticos, que todo mundo acha esse nome difícil, mas depois que aprende já era. A gente viu tração terapêutico, a gente viu TENS, né, o famoso choquinho. Já então falem que a choquinho é TENS. A gente viu laser, a gente viu muita coisa e é bastante parâmetro, é bastante padrão, são bastante números e aí a gente fica um pouco confuso, mas graças a Deus a gente vai ver isso pro resto do curso ainda. Porque não dá pra estudar uma vez só e já aprender os negócios, não. É uma coisa que a gente tem que estar estudando frequentemente aí pra não esquecer. E aí, além desses módulos, a gente teve também os módulos de habilidades e de PEC, né, prática de ensino na comunidade, que a gente também teve no primeiro ano. O que muda mesmo é que agora é voltado para fisioterapia. Então, na PEC, coisa que a gente via da saúde pública de uma forma geral, a gente vê muito saúde pública, porém a gente tenta encaixar agora o fisioterapeuta nela. A gente vê também habilidades, habilidades continua sendo a prática. Então, nossa, habilidades é o que a gente mais gosta de fazer e o que a gente menos teve a oportunidade de fazer, né? A gente só fez a metade do ano de habilidades, ainda falta a outra metade. Basicamente, a gente só fez a teoria, então a gente estudou muita origem e inserção de músculo. A gente fez muita pintura corporal com a professora, tentando fazer a gente entender as coisas, porque né, sem a prática fica um pouco difícil. Teve muito vídeo, a gente teve que gravar vídeo, a gente viu muito vídeo da professora, a gente viu muito vídeo na internet, mas realmente não teve jeito, a gente teve que ficar sem a metade do ano de habilidades. E a gente vai fazer essa metade do ano, a gente não vai perder, não vai deixar pra trás, a gente vai fazer no presencial. Assim que voltar, eu espero que volte logo, que essas coisas, meu Deus, que esse corona vai embora pra gente poder fazer as nossas práticas. E graças a Deus a maioria dos alunos já estão todos vacinados. Alguns só estão esperando a segunda dose, outros do primeiro ano ainda, do primeiro ciclo, ainda vão se vacinar. Mas eu espero que todos se vacinem logo e que isso passe logo pra gente poder voltar às nossas atividades.
A questão dos horários, a questão dos horários é uma ironia, né? Porque os horários nunca são o que a gente de fato deveria ter. Mas, de uma forma geral, ano passado eu ia todos os dias pra faculdade de manhã e tinha um dia que eu tinha que ficar lá até a tarde, que seria, no caso, o dia do tutorial. Só que esse ano, o tutorial a gente abria e fechava de manhã, apesar de ter 2 na semana. Então, se eu estudasse todos os dias de manhã, eu estudava só de manhã. Se eu estudasse todos os dias de tarde, eu estudava todos os dias de tarde. Eu acabei colocando todos os dias de manhã, mas eu acabei pegando uma matéria, né, habilidades, e acabou ficando pra tarde. Então, eu acabei pegando 4 dias pela manhã e 1 dia pela tarde. Só que não é bem assim que rola, né? Porque a gente tem a aula, de fato, de manhã, aula tal, pela tarde. Só que a gente precisa estudar o outro resto do tempo, então os horários são meio assim, não tem horário. Tem os horários da aula, mas o resto do dia a gente tá estudando também. Além de que tem projetos, tem ligas e tem etc, outras coisas, reunião, colegiado e centro acadêmico, e a gente se mete e a gente acaba tendo mais horários aí pra participar das coisas. E tem também a questão de que pandemia. Estamos estudando em casa, então em casa não tem horário. A gente já estudava toda hora quando tava lá no presencial. Chegava em casa e estudar também. Agora que a coisa tava em casa, tipo, acabou a aula, eu já fico aqui, nem levanto mais da cadeira, porque eu já vou aqui estudar pra aula de amanhã. Então, em casa realmente não tinha horário. Tinha o horário oficial das aulas, como eu falei pra vocês já, mas a gente tava estudando aí toda hora. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada às vezes até, a gente tava estudando. Segue o baile, né? Mas nada muito diferente do que já tinha no presencial. A única diferença é que a gente não precisava se locomover pra faculdade, mas de toda forma, quando a gente chegava em casa, a gente ia estudar novamente. Em relação ao tópico das provas, as provas não mudaram muito em relação às provas do primeiro ano. Todo final de módulo a gente tinha uma prova. Então, os 5 módulos do tutorial e prática de módulo, a gente tinha uma prova a cada final desse módulo. A gente tinha a prova no meio do módulo de habilidades, né? Que no caso a gente só teve a metade do módulo, então a gente só teve uma prova. A gente vai fazer o resto do módulo ainda no presencial e ainda vai faltar fazer uma prova pra completar o módulo de uma vez. A gente teve a prova de PEC também. No caso de PEC, a gente também teria uma prova no meio do ano, mas eles decidiram fazer só uma prova no final do ano pra ficar até mais fácil pra gente, né? E o que mudou mesmo na prova foi só o formato que a gente fazia. Que no caso, agora a gente tava fazendo pelo Google Meet. A professora criava uma sala, né? Pra que todo mundo entrasse e fizesse a prova no mesmo tempo. Mas ela não exigia que ninguém ligasse a câmera, nem que ninguém ligasse e deixasse áudio ligado. Era realmente só pra fazer esse controle da gente estar todo mundo fazendo a prova no mesmo tempo. E aí ela mandava o Forms e a gente fazia a prova pelo Forms, depois ela liberava lá o resultado. E, enfim, basicamente foi isso o nosso ano inteiro. Talvez uma ou outra prova a gente fez diferente, mas sempre de forma online, de forma remota. Teve muito trabalho também, um trabalho que eu adorava fazer eram os mapas mentais. Eu sempre tava postando lá no Instagram fotinhas dos meus mapas mentais. E eu até prometi gravar um vídeo ensinando a fazer os meus mapas mentais no Word e os meus mapas mentais do PowerPoint. Então eu estou devendo e podem me cobrar. Sobre as dificuldades, vamos lá. No vídeo do primeiro ano, nossa, quase chorei, porque foi um ano bem complicado pra mim, porque eu tava entrando agora na metodologia ativa, né, e eu tinha que falar, eu não era uma pessoa muito de falar, eu ficava com vergonha, eu estudava, mas quando eu chegava na hora eu não falava, e isso me deixava muito triste, muitas vezes eu chorei por conta disso. E eu prometi pra mim que eu ia mudar no segundo ano, e eu mudei, então isso foi uma superação pra mim. Eu tenho muito orgulho de mim por conta disso. Talvez pra umas pessoas seja besteira, simplesmente falar, mas pra mim era muito difícil. E eu não sei se foi porque foi de forma online, e aí pra mim, não sei, falar pra mim foi mais fácil dessa forma. Eu não sei, eu só vou saber realmente quando a gente voltar pro presencial se vai continuar sendo fácil falar como tá sendo agora. Mas eu espero que continue, né? Só que aí eu acabei descobrindo uma nova dificuldade, que seria o contrário.
Que seria, no caso, achar que eu tô incomodando por estar falando. Achar que as pessoas estão achando que eu tô falando demais. Porque a gente também tem que ter essa consciência, né? De deixar o coleguinha falar também. De não falar demais, não querer atropelar o outro. E mesmo que eu não esteja atropelando ninguém, nem falando tal, eu acho que, não sei. Eu sempre acho que eu tô incomodando. Tanto que eu sempre fico falando comigo. Amiga, você acha que eu falei demais, não sei o que, não sei o que. Então, eu achei que isso foi uma nova dificuldade pra mim. Porque às vezes eu me limitava a falar alguma coisa. Às vezes eu até queria falar muito uma coisa. Às vezes poderia ser algo que complementasse e eu acabava deixando pra lá. Simplesmente pelo fato de que eu achava que se eu abrisse a boca mais uma vez naquela aula, alguém ia estar me xingando ali do outro lado da câmera. Porque eu tava falando demais e eu tava incomodando. Então, assim, eu vi como uma dificuldade pra mim. Ainda no meio de dificuldades, uma coisa que continuou, mas que eu acho que pesou bastante, muito, não só pra mim, cara, eu acho que até pra você aí que tá do outro lado, que é estudante também, pesou muito a ansiedade nessa pandemia. Nossa, o que teve de gente muito ansiosa nessa pandemia e querendo muito voltar ao presencial e não querendo fazer as coisas de forma online, de forma remota. Porque de fato era muito chato fazer as coisas de forma remota, principalmente a gente que é da área da saúde, a gente que precisa da prática, que precisa desse estímulo pessoal, sabe? E predominou muito, muito, muito o desânimo. Nossa, gente, foi muito desanimador, foi muito triste. Mas a gente sempre se prendia no fato de que ensino remoto, ruim com ele, pior sem ele. Pior seria se a gente tivesse atrasando, né? Tudo, já que a gente ia ter que ter as matérias teóricas mesmo, então é melhor colocar logo elas aí e ter do que a gente ficar sem fazer nada e depois atrasar um mundo de atividades. Aí a gente ia ter passado 2020, 2021 todo sem fazer nada, porque não tinha vacina, não tinha perspectiva de voltar presencial e a gente ia ter atrasado 2 anos da faculdade. Então, graças a Deus a gente fez as teorias, mas foi bem desanimador. Porém, ruim com ele, pior sem ele. Tiveram muitos momentos que a gente pensava em desistir, tiveram muitos momentos que a gente pensava que não era capaz, que não era inteligente, que não conseguia aprender, que, nossa, teve bastante gente que trancou o curso, eu fiquei muito triste com isso. Já tô muito feliz, eu tô muito agradecida de que tá todo mundo se vacinando, de que vai todo mundo voltar pro presencial logo logo, que a gente vai passar por cima de tudo isso e vai sair disso mais forte. Uma coisa, um tópico que eu não coloquei no outro vídeo, eu acho que até pequei por não ter colocado isso, né? Porque o ano não foi só feito de coisas ruins, mas de partes boas também, né? De alegrias também, de coisas boas, coisas positivas. E eu quero colocar essas partes boas como um tópico nesse vídeo também, acrescentar. Achei que uma parte boa, de uma forma geral, foi a gente já ter finalmente entrado em contato com a fisioterapia esse ano. Eu me sentia muito deslocada no primeiro ano, porém os meus olhos brilharam muito quando a gente finalmente entrou em contato com o curso em si esse ano. E a gente até, por mais que numa pandemia, por mais que sem prática, mas a gente já se sente até mais parte do curso, né? A gente já se sente até mais motivado por estar naquela área ali, mais inspirado em si por estar na área. A gente já vê realmente a fisioterapia nas nossas mãos. Outra coisa que eu vi como uma parte boa, não que eu tenha achado que essa pandemia toda tenha partes boas, mas uma coisa positiva, porém isso não elimina a parte da pandemia, tá? Foi um ponto positivo em meio à situação que a gente tá mesmo. Foi o fato da gente não precisar perder tempo se deslocando pra lá e pra cá, daqui pra faculdade, da faculdade pra aqui, porque eu demoro pouco tempo porque eu moro perto da faculdade, mas quem mora mais longe, nossa, demora um tempo absurdo pra chegar e pra voltar. Então, esse tempo a gente pode estar fazendo uma outra atividade, até atividade da faculdade mesmo, pode estar envolvido em um outro projeto, em alguma outra coisa. Porém, eu preferi estar me deslocando, é lógico. Foi um ponto positivo, porém eu preferi estar me deslocando e estar tudo normal e eu estar me deslocando para a faculdade do que estar em casa 24 horas por dia. E por último, uma coisa muito boa, porém não menos importante, não menos mesmo, foi muito importante, e não sei se algum professor está vendo esse vídeo, mas o nosso campus tem professores incríveis,
incríveis. O nosso curso, principalmente, né? Eu posso falar do meu campus, do meu curso. Não sei, no seu também deve ter, mas eu tô falando do meu. Nós temos professores incríveis, incríveis, que fizeram de tudo para que a gente aprendesse o máximo possível, da melhor forma possível, da forma mais lúdica possível, que sempre tiveram disponíveis para dar atenção pra gente. Gente, sério, gratidão aos professores da UFRJ Lagarto, porque vocês são uns amores. E eu espero do fundo do meu coração que você, se você for de outro campus, de outra universidade, eu espero que você tenha professores incríveis como a gente teve nesse ensino remoto. Porque os nossos professores foram fundamentais no nosso ensino remoto. Se não fossem eles, se eles fossem professores carrascos, professores que só exigiam, que não nos davam apoio, que não nos davam as forças que a gente precisava, esse ensino remoto, talvez até eu tivesse realmente trancado o curso, porque eu não teria suportado, porque foi muito chato, mas os professores sempre tiveram aí pra apoiar a gente e pra fazerem tudo sempre da melhor forma possível. Então, muito obrigada a todos os professores e a todos os coleguinhas que também sempre foram incríveis e sempre tentaram motivar os outros. Gente, se não fosse isso, fez total diferença no nosso ensino remoto. E tenho comentado o meu segundo ano da faculdade. Eu queria muito que você me dissesse como foi o seu ano da faculdade, então deixa aí nos comentários. Eu vou fazer uma coisa que eu fazia nos outros vídeos e eu parei de fazer, eu não sei porquê, mas se você assistiu esse vídeo até aqui, só pra saber quem assiste os meus vídeos até o final, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta verde. Comenta verde, deixa a palavra verde nos comentários. Comenta, ninguém vai entender nada, mas quem assistir até o final vai entender, então comenta verde. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like no vídeo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Pode comentar também vídeos que vocês querem ver aqui. Me sigam no Instagram, é só jogar mais Pocinho lá, em todo canto que vocês jogarem mais Pocinho, vocês vão me encontrar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!